João, capítulo 1, verso 1, diz assim: Enarque eimi rologos, kai rologos em prosto theos, kai theos em rologos. Amém? É sério, é assim que está escrito. Enarque eimi rologos, kai rologos em prosto theos, kai theos em rologos. Ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Portanto, irmãos, Jesus é o Logos, é o verbo eterno, é o Filho de Deus desde a eternidade, que se tornou carne, que encarnou e cumpriu a profecia de Isaías, que diz que ele seria o Emanuel, o Deus conosco. Algumas pessoas dizem que todas as religiões levam a Deus. Eu discordo dessa frase. Discordo porque existe uma religião que não prega isso. Existe uma religião no planeta Terra. Existem várias religiões. E a maioria delas diz que a prática daquela religião vai levar o ser humano até Deus. Ou até um relacionamento com esse Deus, ou essa divindade, seja lá quem for. Mas o cristianismo, enquanto religião, que uma coisa é religiosidade, isso aí está por fora, outra coisa é a religião. E o Tiago diz que existe uma religião boa, pura, imaculada, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Está na Bíblia. Então, religião não é ruim, religiosidade é que é meio complicado. Portanto, existe sim uma religião boa, e existe sim uma religião que não diz que a prática dela leva o homem para Deus. O cristianismo não diz que nós, praticando essa fé cristã, nós vamos para Deus. Não, o cristianismo diz: Deus veio até nós, porque nós não tínhamos condições de ir até Ele. E esta afirmação está exatamente nesta palavra, Emanuel, Deus conosco. Ele veio até nós. É isso que nós cremos, é isso que nós pregamos. E no versículo de número 14 do capítulo que você leu junto comigo, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no decorrer entre o verso 1 e o verso 14, vai ficar claro como o sol do meio-dia, que o apóstolo João está se referindo a Jesus. A Bíblia tem 4 evangelhos. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos. Sinótico é uma palavra grega que significa na mesma ótica, no mesmo ponto de vista. Mateus, Marcos e Lucas têm a mesma ótica, têm o mesmo ponto de vista. Vai narrar a vida, o ministério, o sacrifício e a ressurreição de Cristo pelo ponto de vista biográfico da vida dele. E eles foram escritos mais ou menos no meio do 1º século, entre os anos 50 e 60. E a igreja tinha então esses 3 evangelhos que contavam as histórias de Jesus para os novos crentes que não tiveram oportunidade de conviver com ele. Mas no final do 1º século,
Por volta do ano 90, a igreja havia se distanciado de quem de fato era Jesus. A igreja estava se tornando antropocêntrica e estava colocando o homem no centro da sua adoração e da sua doutrina, e os gregos com sua filosofia, gnosticismo, serentismo, docetismos e várias outras, estavam inseridos na igreja, de maneira que a igreja já não sabia mais quem era Jesus. A mensagem do Natal estava se corrompendo na igreja primitiva. E uma afirmação estava sendo perdida da igreja, que é a afirmação que nos caracteriza como cristãos, que é: Jesus é Deus. Os gregos não conseguiam conceber essa ideia. Um Deus homem, 100% Deus e 100% homem. Os gregos não entendiam o que a gente chama de união hipostática. Como que 100 mais 100 é igual a 100, porque Jesus é um cara só. Ele não é 200%, ele é 100, ele é integral, um indivíduo. Como que 100% Deus mais 100% homem, juntos continuam sendo um mesmo ser? União hipostática, duas naturezas entrelaçadas e indizíveis. Então, João apóstolo, nesse tempo pastoreando a igreja em Éfeso, percebe que a verdadeira mensagem do Natal, que Deus se fez homem, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós para nos perdoar, nos salvar e nos redimir, ele percebeu que essa mensagem estava sendo perdida. Ele pega um papiro, na verdade um pergaminho, porque ele estava em Éfeso, e a cidade de Pérgamo ficava bem perto de Éfeso, então o papiro que vem lá do Egito, muito provável ele não usou um pergaminho da cidade de Pérgamo ali do lado. E ele pega então uma pena e com tinta escreve o que chamamos de quarto evangelho, que não é sinótico, não tem a mesma perspectiva dos três primeiros, porque os três primeiros estão preocupados em narrar a biografia de Jesus. E João está preocupado em detalhar a cristologia, a doutrina do Cristo, as verdades acerca de Jesus, sem se preocupar com a sua biografia. Tanto que o evangelho de Jesus não começa com a sua genealogia humana. Mateus e Lucas começam com a genealogia de Jesus em termos humanos. Ele é filho do fulano, do ciclano, do beltrano, desde o Abraão e chegou nele. João começa antes, porque João está querendo trazer a verdadeira mensagem do Natal de volta. E a mensagem é: Deus veio até nós e encarnou na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. E aí ele escreve então um evangelho cristocêntrico, cristológico, e volta a colocar o Cristo na sua posição de honra, na posição que lhe é devida, no centro da igreja e de todas as coisas. Por isso ele começa desse jeito: enarque eimi ho logos. Princípio, lá, antes de criar, antes da existência de qualquer coisa, era, repare o verbo ser. Não é que no princípio estava o verbo, não. No princípio era, enarque eimi ho logos. Então, o princípio de todas as coisas é Deus. E no princípio estava Deus. E no princípio era Deus. Uma vez um menino me disse: pastor, não acredito na existência de Deus. Deus não existe. E aí eu falei: bate aí, velho. Aí ele assustou. Falei: bate aí, mano.
Que é isso, pastor? Estou falando que Deus não existe. Bate aí, mano. Tamo junto. Ele desconfiou de alguma coisa. Ele disse assim, pastor, você é muito doido, hein? Aí eu falei, com certeza, você não viu nada ainda. Você não sabe do culto um versículo. O senhor concorda com essa afirmação? Aí eu falei, claro, bate aí, velho. Pô, vai me deixar no vácuo? Aí ele bateu, pá. Aí eu falei, a Bíblia não diz que Deus existe. Aí ele deu outro passo para trás e falou, que isso, pastorzão? Eu falei, não. A Bíblia que eu leio diariamente, ela diz que Deus é. Eu e você existimos, porque fomos criados por Ele. Mas quem criou Deus? Se ninguém o criou, Ele não existe. Ele é eterno. E desde a eternidade, Deus dos céus e da terra. Porque quando Moisés, lá naquela sarça, em Êxodo capítulo 3, pergunta para ele qual é o seu nome, no verso 14 ele diz, eu sou o que sou. Yu-Re, Wav-Re. Eu sou o que sou. E aí, no verso 11, Moisés tinha dito, quem sou eu para voltar e livrar o povo do Egito? E ele responde, você não, mas eu sou. Aleluia. Que mané nome, rapaz. Volta lá e liberta o povo, que é o que eu estou mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bota juízo nessa cabeça, seu gago, e volta lá que eu vou libertar o meu povo. E Moisés volta, e o povo é liberto. E o povo toma posse da terra prometida, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus e veio até nós, encarnando num bebê, se esvaziando da sua glória, porque nos ama. Como disse pela manhã, o Deus que cabe num bebê é um Deus esvaziado de sua glória. Mas não é ausência de poder, é excesso de amor. Portanto, quem é Jesus? Diz o Evangelho de João. Jesus é Deus. E o que é que ele faz? Aí o João começa a discorrer. Mas em primeiro lugar, ele é Deus. Enarque emirro logos. Kairo logos em prostoteos. Roteos esro logos. O verbo estava com Deus. Não somente estava, como também era Deus. Então, o que é que ele faz? Se ele é Deus, ele vem encarnar, e nós vimos a sua glória, e ele é o unigênito de Deus, que veio para nos salvar, o que é que ele faz? E o Evangelho vai discorrendo, tudo o que ele faz, tudo o que ele pode, tudo que ele é. E em primeiro lugar, então, olhando esses versículos, eu percebo que a primeira coisa no Evangelho, que João diz que Jesus faz, é ter um relacionamento com a Trindade. Porque como Filho de Deus, ele pertence a essa expressão que chamamos de Trindade. Como pode um Deus em três pessoas? Mistério. Trindade não é uma palavra bíblica, é um conceito teológico, trinitas. Desde que Atanásio começou a pensar sobre isso, e depois, nos concílios da igreja, ficou então definido e decidido que Deus é uma trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo formam um só Deus, são um só Deus. Porque Deus é único, não é? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Único de diferenciado e único de quantidade, é um só. De unidade e de unicidade. Então, o que é que Jesus faz? Ele se relaciona, o verso 2 diz, ele estava no princípio com Deus.
No princípio quer dizer na eternidade, lá no início de todas as coisas. Em segundo lugar, ele cria todas as coisas. Porque se ele é Deus e está lá com a Trindade desde o princípio, quando Deus foi criar todas as coisas, ele também estava lá. É lógico isso. Mas o João está tendo que refrescar a memória da igreja. Ei, vocês se esqueceram disso? Não, né? E Deus está refrescando a nossa memória aqui hoje. Já é Natal. Já é Natal na Ibeguaranhuns. Muita música e palavra para você. Como é que é a música? Então, ele está no início com a Trindade, ele cria todas as coisas, porque ele é Deus. Olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha o verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Como disse Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele pelos séculos dos séculos. Amém. Ele está com Deus, ele é uma pessoa da Trindade. Ele cria todas as coisas porque é Deus, criador. Ele gera vida. E só Deus pode fazer essas coisas, gente. Quem pode ser Deus? Só Deus. Quem pode criar todas as coisas? Deus. Quem pode dar vida? Deus. Então, se Jesus é Deus, ele pode dar vida. Olha o verso 4. A vida estava nele. A vida estava nele. E a vida, ou seja, ele é a luz dos homens. Então ele é uma pessoa da Trindade, ele é Deus. Ele cria todas as coisas, ele gera vida e ele vence as trevas. Porque se a vida estava nele e ele era a luz dos homens, a luz vence as trevas. O verso de número 5 diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Se der aqui uma queda de energia, estourar um transformador desse aí, ficar tudo escuro. Imagine que você ficou de boa, você não ficou preocupado, não ficou nervoso, não teve nenhum alvoroço. Apagou a luz, aí eu falo, irmãos, fiquem sentados como estão, só um minuto, por favor. Aí eu peço, alguém que está aí na porta, por favor, desça lá na cozinha e pegue um isqueiro. Não tem luz de emergência, não tem lampião, não tem lanterna, o LEDzinho do flash do celular, acabou a bateria, não tem nada. Aí alguém desce lá, volta e diz assim, pastor, isqueiro não tinha uma caixa de fósforo, serve? Eu vou falar, serve? Acende um fósforo aí, irmão. Lá na porta ele vai fazer, um palito de fósforo vai iluminar o caminho para todos nós sairmos com segurança. Porque não importa a densidade das trevas, a luz sempre vence as trevas. Não importa quão escuro esteja uma caverna, qualquer mínima luz já é suficiente para iluminar o nosso caminho e sairmos dessa escuridão. Por isso que Jesus é a luz, por isso que Jesus é a luz que resplandece nas trevas e as trevas não vencem a luz. O que é que João está dizendo? Ele é uma luz no meio das trevas, ou seja, onde tem Jesus, tem iluminação, para que possamos achar a saída. Se você está perdido, se você está confuso, se você não consegue se achar, experimente usar
uma luz que é mais poderosa que um canhão de LED. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Deus eterno e infinito, que encarnou e veio até nós, se sacrificou, ressuscitou e está à destra do Pai, vivo, humano, encarnado, com um corpo glorificado, de onde intercede por todos nós e enviou do seu Espírito, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, e Ele, com esta mensagem e estas verdades, ilumina os nossos caminhos, e ainda que nossa alma esteja em meio em densas trevas, basta que uma verdade do Evangelho seja acesa diante de nós, para que possamos achar a saída. Aleluia! Louvado seja Deus que acendeu uma luz em meio às trevas. Isaías diz que na terra da Galileia, o povo andava em meio às trevas, mas nasceu um menino, e o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, das trevas da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, sua vara e o seu cajado me conduzem até a saída. Ele unge a minha cabeça com óleo, Ele faz o meu cálice transbordar, Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, a misericórdia e a bondade dEle me seguem todos os dias, e certamente acharei a saída. Quando experimentar a morte e as trevas quiserem me abraçar, então Ele será a minha luz a me conduzir para a eternidade. Essa é a mensagem do Natal, irmãos. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Deus se fez homem para levar os homens de volta para Deus. Leia comigo o verso 11 e vê se eu estou inventando alguma coisa. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Deus tinha um filho, mas Ele queria uma família. Então Ele inventou o Natal. Deus tinha um único, unigênito filho, mas Ele queria uma família. E aí Ele disse: precisamos fazer uma ceia de Natal, lá na eternidade. Antes de criar tudo, Deus desejou uma festa de Natal. E Ele, o Pai, o Filho e o Espírito concluíram. Essa festa seria mais animada, essa festa seria mais para cima, se nós acrescentássemos aqui mais pessoas. Vamos criar? Temos todo o poder. Vamos fazer uma festa bonita de Natal? Vamos. Mas não tem como ter Natal se não tiver sacrifício do Cordeiro. O filho, opa, estou dentro. Eu me sacrifico. Mas não tem Natal se não tiver como trazer essas pessoas para a festa. Aí o Espírito, opa, estou nessa. E aí então, a Trindade divina,
o Deus eterno, se torna o Deus criador. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. E nesta terra, pegou-lhe a matéria-prima e soprou do seu espírito e tornou-se o homem, alma vivente. E este homem se rebelou contra Deus, foi expulso da presença de Deus, mas o sacrifício que já tinha sido providenciado traz, perdoado, esse homem de volta. E a Bíblia diz, no seu último capítulo, que haverá uma grande ceia de Natal. E o dono do Natal será a pessoa principal dessa ceia. E verdadeiramente, na eternidade, celebraremos o verdadeiro Natal. Não o Natal de comércio, não o Natal desse velhinho gordo, barbudo, não o Natal que gera vendas, mas o verdadeiro Natal, que diz que o Filho de Deus se tornou homem, para que os homens tivessem uma ceia de Natal eterna. E a Bíblia diz que haverá as bodas do Cordeiro, uma grande festa de casamento, onde o noivo se casa com a noiva, onde o Cristo se casa com a igreja, e para sempre, unidos por toda a eternidade, celebram uma grande festa. Isso é Natal. Não é essa história de saco de presente, barba branca, e vamos vender, tomar o 13º do povo. Natal é isso. Natal é Jesus. Natal é Deus se fazendo homem, para que os homens possam ir até Deus. Já é Natal na nossa vida, porque Ele já nasceu em nossos corações. Já temos a vida eterna, já vivemos numa grande festa. E você, o Natal verdadeiro, já chegou na sua vida? O Filho de Deus já se tornou o Deus da sua vida? Quem aqui nesta noite deseja receber o Natal? Deseja que o Filho de Deus nasça no seu coração? Faz só assim com a sua mão, quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, aleluia. Olha quantos natais temos para celebrar essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque o Senhor inventou o Natal. O Senhor entregou o seu único filho. O Senhor preparou uma grande festa para nós e nos convida a todos, pela sua graça, mediante a nossa fé, para participar dessa grande festa. Nós te agradecemos, porque não tínhamos convite para entrar nessa festa, mas o seu Filho nos convidou quando disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e fazendo isso encontrarão descanso para as vossas almas. Ele nos convidou e nós aceitamos o convite. Nós dizemos sim para o Natal, sim para Jesus, sim para nascermos de novo e vivermos eternamente com o Senhor. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida. Amém.